Existe uma pergunta silenciosa que atravessa gerações e continua ecoando no coração de quem busca Deus. O que faz com que Deus escolha alguém? Não é talento, não é aparência, não é força, não é posição. A própria história de Davi desmonta todas essas ideias. Porque, se fosse sobre posição, Davi teria lutado para tomar o trono. Se fosse sobre status, ele teria se protegido politicamente. Se fosse sobre poder, teria eliminado Saul quando teve a chance. Mas Davi fez exatamente o oposto. Ele abriu mão da posição para não perder a presença. E é aí que começa a revelação mais profunda da sua história. Se você quer entender por que Deus escolhe certos corações e rejeita outros, fica até o final, porque essa verdade não é confortável, mas é libertadora. Desde o início, Davi é o improvável, esquecido no campo, ignorado pelo próprio pai, invisível aos olhos humanos. Quando Samuel chega à casa de Jessé, todos os critérios naturais são apresentados diante de Deus: estatura, aparência, força, postura de liderança. Mas Deus interrompe tudo com uma declaração que muda a lógica para sempre. Ele não vê como o homem vê. Ele não escolhe como o homem escolhe. Ele olha para o coração. E ali, longe do palácio, longe das expectativas, longe dos olhares, estava um coração alinhado, sensível, ensinável. Davi não estava tentando ser escolhido. Ele estava apenas sendo fiel onde estava. Isso já nos ensina algo poderoso. Quem vive tentando proteger posição geralmente já perdeu a presença. Porque a presença não se sustenta em ansiedade por reconhecimento, mas em descanso na vontade de Deus. Davi não se promoveu. Ele foi encontrado. E quando é Deus quem encontra, ninguém pode impedir. Mas note algo importante: ser escolhido não significa ser poupado de processos. Pelo contrário, muitas vezes ser escolhido é entrar em processos ainda mais profundos. Após a unção, Davi não vai direto para o trono. Ele volta para o campo. Volta para o anonimato. Volta para a rotina simples. Isso é desconfortável para quem tem pressa, mas é essencial para quem precisa amadurecer. Porque Deus não coloca pessoas imaturas em posições que exigem maturidade espiritual. Davi precisava aprender a proteger algo muito mais valioso do que um título: a presença que o ungiu. A unção não era um passe livre para o poder, era uma responsabilidade espiritual. Quando Davi entra no palácio para servir Saul, ele entra como servo, não como rival. Mesmo ungido rei, ele respeita quem ainda ocupa o trono. Isso revela um nível de entendimento espiritual que poucos têm. Ele sabia que a promessa não anula processos, e que a presença de Deus não caminha com rebeldia. Davi toca a harpa para aliviar a angústia de Saul. Ele serve alguém que espiritualmente já estava em decadência. E mesmo assim, não se contamina. Porque quem protege a presença não se deixa moldar pelo ambiente, mas transforma o ambiente. Quando Golias surge, novamente fica claro onde está o coração de Davi. Ele não vê uma chance de promoção. Ele vê uma afronta à presença de Deus. Enquanto o exército vê tamanho, Davi vê desonra. Enquanto os outros veem medo, ele vê oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Ele não pergunta primeiro o que vai ganhar. Ele pergunta quem é aquele que afronta o Deus vivo. Isso mostra que seu coração não estava condicionado a recompensas humanas, mas a zelo espiritual. A vitória sobre Golias não coloca Davi no centro da história, mas o lança no meio de um conflito ainda maior. O povo começa a cantar, Saul começa a invejar e a perseguição se inicia. Aqui, muitos falham. Quando a injustiça aparece, quando a rejeição surge, quando a perseguição começa, o coração revela suas verdadeiras motivações. Davi poderia ter usado sua popularidade, poderia ter manipulado o povo, poderia ter se defendido publicamente. Mas ele foge. Ele se esconde. Ele perde conforto, estabilidade e segurança. Tudo isso para não perder a presença. As cavernas se tornam o lugar onde o coração de Davi é ainda mais refinado. Ali, longe do trono, ele escreve salmos, derrama lágrimas, fortalece sua fé. Enquanto Saul está sentado em um trono vazio de Deus, Davi está em cavernas cheias da presença. Isso é um paradoxo espiritual, poderoso. Porque nem sempre estar no centro da vontade de Deus significa estar em lugares confortáveis. Às vezes significa estar em lugares escuros, mas cheios de Deus, nos momentos mais críticos. Davi recebe oportunidades que muitos chamariam de resposta de oração. Saul está vulnerável. O inimigo está ao alcance da mão. Mas Davi recua. Ele entende que nem toda oportunidade é permissão. Ele escolhe proteger a presença, mesmo quando isso significa adiar a promessa. Ele prefere esperar o tempo de Deus
do que acelerar o processo com atitudes erradas, porque ele sabia que um trono conquistado sem Deus não vale a pena. Essa escolha revela algo profundo. Davi não queria apenas o que Deus podia dar. Ele queria Deus. Ele não estava apaixonado pela promessa, mas pelo prometente. E isso muda tudo, porque quem ama mais a promessa do que a presença se frustra facilmente. Mas quem ama a presença entende que, no tempo certo, tudo se cumpre. Quando Davi finalmente assume o trono, ele governa de forma diferente. Ele consulta Deus, busca direção, reconhece limites. Ele entende que a posição só faz sentido se for sustentada pela presença. Mas então acontece a queda. O pecado com Batseba. Um erro grave, profundo, com consequências sérias. Aqui, muitos tentariam salvar a imagem, proteger o cargo, manipular narrativas. Mas Davi faz algo diferente. Quando confrontado, ele se quebra, ele se arrepende. Ele clama para não perder a presença. Isso é, talvez, o ponto mais revelador da sua história. Davi não pede para não perder o trono. Ele pede para não perder o espírito. Ele entende que sem a presença, a posição não vale nada. Ele prefere ser um homem perdoado do que um rei endurecido. E mesmo enfrentando consequências dolorosas, ele não se afasta de Deus. Ele volta. Ele se rende. Ele se alinha novamente. É por isso que Deus chama Davi de homem segundo o seu coração. Não porque ele foi perfeito, mas porque ele foi sensível. Não porque nunca caiu, mas porque nunca deixou de voltar. Não porque protegeu sua imagem, mas porque protegeu a presença acima de tudo. Davi nos ensina que o coração que Deus escolhe é aquele que se arrepende, que se humilha, que se rende, que entende que Deus é mais importante do que qualquer posição. Agora essa história confronta você. O que você tem protegido mais? Sua posição, sua imagem, seu controle, seu status, ou a presença de Deus na sua vida? Você tem tomado decisões para manter conforto ou para manter alinhamento? Porque no final, Deus não se move por aparência, mas por coração. Ele não escolhe os mais fortes, escolhe os mais rendidos. Ele não sustenta quem protege posição, mas quem protege a presença. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários o que mais tocou o seu coração. Se você deseja continuar aprendendo verdades profundas como essa, se inscreva no canal e ative as notificações. E se esse conteúdo te edificou, deixe seu like, porque isso ajuda essa palavra a alcançar pessoas que estão cansadas de proteger posições, mas prontas para viver na presença de Deus.